Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui Bruno Kipp, presidente da ACVIX e executivo do Grupo Águia Branca. Vamos falar aqui de desenvolvimento, inovação e futuro do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Bruno, e obrigado por estar aqui no Podes. Obrigado, Rubens, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, Bruno, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria falar da ACVIX, a Associação dos Empresários de Vitória. Como é que nasceu essa ideia de criar uma associação aqui na capital? Essa iniciativa, ela começa há uns 6 meses atrás, quando um grupo de empresários, cerca de 30 empresários, se reúne e começa a discutir a necessidade, né, o propósito de se criar uma instituição que seja multissetorial para conversar com os entes públicos e os entes privados, fazer essa ponte. Então, apesar do Espírito Santo já ter algumas associações, né, ter um número já bem representativo, mas a capital não tinha. Então... Exato, é estranho, não é isso? Quer dizer, a gente tem Vila Velha, tem Serra, e aqui, por que só agora? Eu acho que o momento é muito propício e, de fato, as entidades estaduais, entidades setoriais estarem locadas em Vitória, eu acho que passou uma impressão de que não se fazia necessário até então, né? Mas quando você tem as entidades falando de Estado, tendo uma visão mais macro, né, do Estado, pensando no Estado como um todo e não só Vitória, eu acho que ficou um gap, ficou um espaço aí, né, onde a gente percebeu que poderia ser preenchido para poder trazer, né, coisas novas, ajudar no desenvolvimento da capital. A capital, ela diferente de algumas outras associações, a ACVIX não vem para resolver um problema, né? Sim. O nascimento da associação, ele não tem um início, um start, por causa de algum problema que aconteceu, os empresários se reuniram para poder resolver. E que, na verdade, Vitória tem um ambiente de negócio bem salutar, né? A capital tem se desenvolvido bem e a gente entende que essa associação ela vem para dar mais força a isso. Qual seria a missão da ACVIX? Eu acho que é criar pontes, eu acho que é propagar esse ambiente, né, de negócios saudável, fazer a conexão, botar a perspectiva do empresário junto ao poder público, né, onde a gente apresente essas coisas e perceba, de fato, uma mudança no sentido de acrescentar, de multiplicar as coisas boas que estão sendo feitas. O planejamento de Vitória, ele não pode passar pelo poder público sem que seja apreciado pela iniciativa privada, sem que seja apreciado pela população civil, porque a gente faz parte desse planejamento. Está ali, né? Está todo mundo no mesmo bolo. Está ali no mesmo bolo. Então, é importante que todas as partes mostrem a sua perspectiva, né? E eu acho que você sai um pouco desse plano de governo para ser um plano do município, de desenvolvimento do município, algo que transpassa, né, uma gestão. Perfeito. Eu acho que o foco é esse. Agora, Bruno, você falou aí no começo aí com 30 empresas, 30 empresários, né? Quais são os setores que estão mais representados aí na ACVIX? E o que vocês esperam acrescentar? Quando a gente fala desses 30 empresários que começaram, eles vêm de setores diversos, tá? Vem de advocacia, vem do comércio em geral, comunicação, entretenimento, tecnologia, inovação, tem um pouco de tudo. Mas as portas vão estar abertas para a gente estar recebendo todo o empresariado. Não é um grupo fechado e a associação está fechada.
né? Na verdade, a associação ela dá boas-vindas a todos que queiram participar e queiram acrescentar também. Perfeito. Você falou aí da questão de Vitória, né? Que a ideia é a Cevix estar participando do desenvolvimento. Quais os principais gargalos que nessas reuniões que vocês já fizeram aí, quais os principais gargalos que vocês veem para que isso aconteça, para que Vitória aconteça? A gente passa a ser, junto ao poder público, a gente passa a ser talvez uma ferramenta para comunicar melhor com a iniciativa privada, tá? E fazer com que o planejamento municipal venha com mais força, venha com mais energia, vamos colocar assim, porque a gente consegue conversar com a iniciativa privada de uma forma diferente. A gente vive o que a iniciativa privada está vivendo. Então, é o nosso lado. Não adianta o poder público querer vocacionar uma área de Vitória para ter uma vocação X ou Y, se a iniciativa privada não estiver atenta ou não tiver conhecimento disso. Tá? Então, a gente passa a ser um articulador desse planejamento também. E pode participar de alguma forma também da forma de investimentos. Sim, né? Pode ter iniciativa público-privada, tem várias coisas que podem ser feitas, mas quando você é ponte para esse planejamento, você consegue ter uma visão mais clara. Todo mundo passa a ter uma visão mais clara para onde a gente está indo. Tá? Vitória ela tem um potencial meio que natural, assim, né, para se tornar um polo de inovação. Né? Como é que a Cevix vê isso e é possível concentrar forças nisso? Ou vocês acham que tem que se ampliar, tem que ter um horizonte maior para vocacionar a Vitória? Vitória, na verdade, tem várias vocações, né, Rubens? Vitória tem a vocação para o turismo, sim, né, para a parte de serviço. A gente não consegue ter vocação hoje em Vitória para a indústria. A gente tem a VAG, a gente tem alguma outra coisa, mas é limitada. Territorialmente, a gente está limitado. Então, a gente tem uma vocação para turismo, para serviço, né, para inovação. Então, tudo é possível, mas a gente tem que estar pensando nesse desenvolvimento, pensando nesse planejamento a longo prazo. Sim. A gente não pode pensar, deixar a coisa muito solta, né? Porque senão você dá um tiro forte agora, daqui a 4, 5 anos o seu projeto está morto. Então, o que pretende a Cevix, junto com o poder público, é a gente estar fazendo esse planejamento mais esticado, né? E, de fato, discutindo bastante, não só a vocação, mas discutindo PDU, discutindo vários outros assuntos, mobilidade urbana. Sim. Né? Esse é um dos gargalos aí, né? Quando a gente fala de inovação, não necessariamente a gente está falando de só inteligência artificial ou só falando de data center, né? Mas a gente pode estar falando de uma cidade inteligente. Vitória já é considerada uma das cidades mais inteligentes do país. Exato. Então a gente tem que lembrar aí, né, que a cidade concentra universidades, né, centros de pesquisa, né, startups de conhecimento estão basicamente aqui em Vitória. A gente tem que pensar em Vitória em relação à qualificação de emprego. Sim, também, né? Trazer mais mão de obra, produzir mais coisas com valor agregado, porque você tem essas limitações. Tecnologia é uma oportunidade muito grande, inovação é uma oportunidade. Como você vê Vitória aí, o papel de Vitória no desenvolvimento do Estado como um todo? Eu acho que Vitória tem puxado, tem mostrado que é possível fazer muita coisa. Colocar um exemplo, a educação. Eu acho que a educação é o início de tudo. Eu bato muito nessa tecla de educação. Acho que Vitória tem apresentado um trabalho maravilhoso. Tem muito que ser feito ainda. A gente está começando, mas a educação é o início de tudo. Quando a gente fala de desenvolvimento, né, a educação tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Quanto mais qualificada for a mão de obra que a gente estiver produzindo no Estado, mais a gente vai poder trazer, aceitar, ser atrativo para empresas de tecnologia, de engenharia, né?
Então, a mão de obra qualificada traz mais empregos qualificados, com salários melhores, e o desenvolvimento da cidade pode estar sendo perenizado dessa forma. Você acredita, então, que para atrair mão de obra, porque, assim, uma das principais reclamações que a gente vê aqui, principalmente aqui no Pods, né, que a gente vem entrevistando vários empresários, formadores de opinião, um dos principais pontos, um dos principais gargalos é a questão da mão de obra qualificada. Como atrair essa mão de obra? De onde tirar essa mão de obra? A gente tem, na verdade, o Estado, uma situação diferente do resto do país. Né? O pessoal fala muito, quando coloca no país, fala da questão do assistencialismo. Isso. O caso do Espírito Santo não é esse. Uhum. Tá? O caso do Espírito Santo, ele passa por uma parte de educação, ele passa por uma parte de você precisar... Você tem que cuidar, às vezes a pessoa não está no mercado de trabalho porque ela ou tem que cuidar da criança, ou tem que cuidar do idoso, né? ou ela não tem um primeiro grau, não tem uma qualificação. Então é diferente. O nosso problema não é a questão no Estado, o nosso problema não é a questão do assistencialismo. O nosso problema é a gente tem que ter um olhar diferente para esse problema, porque a solução é diferente do resto do país. E é um estado pequeno também. E é um estado pequeno, de população pequena. Uhum. Né? Então, você pensa, se a gente tem uma educação, indústrias que geram valor agregado, salários melhores, a gente pode ser atrativo para uma mão de obra qualificada de outros países, assim como outros países no mundo fazem. Uhum. Né? Importam mão de obra qualificada. Por que não a gente, no Estado, gerar empregos melhores, né, com salários melhores, e por que não ser atrativo para os outros estados? Importar mão de obra. Importar qualificação. Uhum. Eu acho que você gera um ambiente de qualificação que ele começa a perdurar, né, e se torna perene. Então, você fica atrativo. Quando a pessoa fala, vamos trazer uma indústria para o Estado, aí não só a Vitória, né? Eu estou até abrindo um pouquinho mais, saindo de Vitória um pouco, mas quando as pessoas olham para o Estado, vê uma mão de obra qualificada, por que não gerar emprego nesse Estado? Por que não gerar emprego nesse município ou naquele município? Então, oportunidades a gente tem. E é possível criar essas pontes, Bruno? Você acredita de que forma isso seria feito? Eu acho que tudo começa pela questão da educação e da capacitação. Eu acho que a gente tem que ter o foco nisso. A gente já se destaca ao resto do Brasil, só que a régua do Brasil é muito baixa. Pois é. Então a gente é muito bom em relação ao Brasil, mas a gente tem que ser bom em relação ao mundo, não só ao Brasil. A gente não pode mirar a régua do Brasil, senão a gente para muito cedo. Tá? E a mão de obra, ela quantitativamente... a gente tem esse problema. O Estado é um Estado de população pequena. Sim. Quando a gente fala da reforma tributária, esse é um problema nosso, porque a gente não é um Estado consumidor. Pois é. Né? Então, a gente tem... O mesmo problema atinge a gente de várias formas, mas eu acho que a gente vai achar a solução. Eu acho que quando a escassez faz que a gente seja criativo. Busque a solução. Busque a solução, mas é um problema que todo mundo passando, né? Não é um específico de um setor. Pois é. E pensando pelo outro lado aí, né? A questão da digitalização, né? Que seria uma das formas aí de repente, você enxugar a necessidade de mão de obra, entre aspas, né? Como é que está isso? Como você vê isso em relação à digitalização, em relação às empresas locais? Eu acho que a gente está num processo, de forma geral, a gente tem muito que ser feito, as empresas estão atentas a isso, estão se movimentando, né? Umas estão mais adiantadas, outras um pouquinho mais rastejando ainda, mas eu vejo, quando eu converso com outros empresários, eu vejo todo mundo com essa vontade de fazer. Mas eu acredito muito na tecnologia para aumento de produtividade, não para redução de emprego. Sim. Sabe, uma hora ou outra isso pode acontecer, mas eu acho que o objetivo tem que ser aumento de produtividade. Eu acho que esse tem que ser o foco. Quando a gente fala de tecnologia e inovação... Esse é o viés. Esse é o viés. A gente precisa ser mais produtivo. O Brasil, de forma geral, não é um país que a produtividade individual é alta. Uma outra questão aí, em relação à Vitória especificamente, que existe planos aí de se criar um hub de inovação aqui. Você acredita nisso? Você acha que esse é um dos caminhos?
Eu acho que sim, mas ele tem que ser um hub direcionado, né? Porque quando a gente fala em hub, quando você vai para fora do país e tem a oportunidade de ver o que está acontecendo fora, os hubs são muito setorizados. E, de certa forma, eu acho que isso faz sentido. Porque quando uma startup quer apresentar algum projeto ou quando alguém tem alguma necessidade, está muito claro aonde que tem que ir. Né? As empresas, vamos fazer um hub automotivo. As empresas automotivas estão naquele hub. Então, quem quer apresentar uma solução ou quem tem um problema a ser apresentado, vai ser naquele ambiente. Mas facilita? Facilita, eu acho que endereça, sabe? Fica mais perto. Mas, independente do hub, eu acho que Vitória tem um ambiente de inovação muito forte. Isso. Né? As empresas se conversam, as empresas se conectam, né? Você tem vários ambientes onde você discute inovação, mas todo hub estruturado ele é bem-vindo, eu acho que ajuda bastante. Puxando um pouquinho aí, né? O próprio grupo Águia Branca, ele investe forte aí, né, em tecnologia, né? Como é que essa experiência pode inspirar aí outras empresas? Eu acho que para todo mundo, a gente tem isso como uma estratégia, como um pilar de sustentabilidade do negócio há muito tempo já. Né? E essa semana, por exemplo, a gente está com uma imersão agora, local, onde tem várias pessoas trabalhando em vários cases, né? Que a gente encerra uma etapa agora no final dessa semana. Vai ser uma semana de imersão para vários grupos que estão estruturando alguns cases. É sobrevivência. Ou você se torna inovador, e é engraçado falar de se torna inovador, porque inovação não necessariamente tem que ser disruptiva. Exato. Né? Qualquer melhoria de processo, qualquer 2, 3 etapas que você deixa de fazer e você consegue entregar a mesma coisa no final, ela é uma inovação. Então, tentar tirar um pouquinho dessa burocracia dos processos, tirar um pouco do atrito do serviço que você presta, reduzir qualquer questão de dificuldade que você leve ao seu cliente, isso é inovação. Você vê, às vezes, as pessoas apresentando soluções que já existem, né, mas sem atrito. Nubank é um caso, né? Sim. Falando financeiro, não tem nada a ver com a gente, mas o Nubank é um caso. Ele é um banco. Ele não faz o que todo banco faz, né? Os bancos que têm mais de 100 anos fazem. Mas por que ele se torna atrativo? Porque ele diminui esse atrito entre o consumidor e o cliente, e o consumidor e a empresa, entendeu? Fica mais leve, as coisas ficam mais leves. O tempo hoje, a escassez que a gente tem, é um problema. Esse seria um caminho aí para preparar essas empresas. Aqui no Espírito Santo a gente tem muitas empresas tradicionais, né? Esse seria um caminho aí para preparar essas empresas aí para a indústria, para a chamada indústria 4.0? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão atentas a isso e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Muitas empresas inovadoras têm nascido no Estado, né? Tem nascido em Vitória, tem nascido no Estado. Eu acho que é um exemplo em relação a isso e a gente, eu acho que começa a ser reconhecido de alguma forma no Brasil por causa dessas empresas que surgiram aqui. Sim, você citou... Fiz uma pesquisa... Você citou o Nubank, a gente tem o PicPay, né? PicPay, né? Que é um exemplo, está na Nasdaq. Então, ganhou o mundo, né? Então, assim, você tem, de fato, um ambiente aqui muito propício a isso. Muito propício. Dá para melhorar? Pô, sempre dá. Sempre tem alguma coisa mais que pode ser feita para melhorar. Mas eu acho que a cabeça das pessoas, o mindset já está virado para isso. Você falou aí em sustentabilidade, né? Quais ações aí, quais iniciativas sustentáveis que já estão aí na pauta da Cevix? Eu acho que a gente vai discutir bastante assuntos em relação à mobilidade urbana, em relação à cidade inteligente, né? PDU,
tudo isso que a gente está falando está voltado para a sustentabilidade também. Uhum. Então, a gente teve já uma visita à prefeitura, foi assim, uma apresentação da Cevix, e aquilo daqui já virou uma discussão de oportunidades assim, maravilhosa. Foi uma conversa leve, mas que foi desenvolvendo de uma forma natural, e a gente, como a Cevix, sai muito empolgado numa reunião como essa, porque a gente percebe que a gente, de fato, tudo que a gente colocou no papel, ele pode ser aplicado, pode e será aplicado, né? Mas você sai com uma energia diferente numa reunião como essa. E a gente pode adiantar aí alguma coisa em relação à mobilidade sustentável, por exemplo, ou energia limpa? Tem alguma coisa já em foco? Eu acho que o plano do Estado em relação à descarbonização é um exemplo bom. E aí, quando você pega todo esse plano, né, desenvolvimento do Espírito Santo em ação, e a gente vai abrir ele, vai destrinchar ele, e ele tem que ser visto no município da mesma forma, eu acho que a gente tem um guia, né? Eu acho que é um guia muito bom para a gente poder evoluir. Bruno, agora pensando aqui, a questão que sempre pesa, né? É possível conciliar crescimento econômico com preservação ambiental? Sim, com certeza, com certeza. Como se daria isso? Principalmente pensando aqui em Vitória, né? Que a gente está numa ilha pequena. Eu acho que nem 8 nem 80, entendeu, Rubens? Assim, quando você fala de sustentabilidade, você pode ter um turismo ecológico. A Águia Branca é um exemplo, né? Eu acho que muito claro disso. E como eu fui da operação por muito tempo, eu acho que é fácil falar de operação. A gente trabalha com transporte, né? Como ser sustentável no transporte? Descarte de produtos contaminados, né? Filtro de óleo, todas essas coisas, fazer o descarte correto, você fazer toda a regulagem de motor para que ele seja menos poluente possível, usar produto de qualidade, primeira linha, frota nova. Então, é possível você fazer o desenvolvimento e ser sustentável, sim. Posso citar o exemplo também de algo que a gente faz como a Reserva Águia Branca. Né? Mais de 2.200 hectares de Mata Atlântica em Vargem Alta que a gente preserva. Então, assim, eu acho que isso ele deixa de ser algo extra. Quando a gente fala de sustentabilidade, fala de meio ambiente, eu acho que toda empresa que não pensa dessa forma, ela tem um problema na mão. Ela deixa de ser algo extra para ser algo da nossa rotina. Tá? Você não discute desenvolvimento, você não conversa sobre ampliação de produção ou de operações sem você falar de meio ambiente. Isso está na pauta regular. Está no dia a dia. Não é algo que você fala assim, agora vamos entender o impacto. Não é no final você vai entender o impacto. Isso faz parte do início do processo. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma visão que a Águia Branca sempre teve. Eu acho que é algo que no Estado a gente tem forte. Eu não vejo isso como um problema das empresas do Estado. Eu acho que todo mundo tem uma cabeça muito boa em relação a isso, essa preocupação, né? Então, eu acho que tem que passar a ser exemplo disso, vai ser uma referência a isso, mas é completamente possível fazer. Bruno, você falou dessa reunião que vocês tiveram com a prefeitura aqui de Vitória e governo estadual. Vocês também a Cevix também está buscando contatos, já fez contatos, como é que está isso? O nosso ambiente de conversa, ele é muito mais preocupado com o município, sim, né, do que com o Estado em si. Mas a gente tem, sim, um contato com o Estado, com o governo, né? Temos agenda hoje, inclusive, com o governo, tá, para estar apresentando a Cevix, mas principalmente, a gente faz parte da rede de associações do Espírito Santo em Ação. Então, a gente está junto com o Espírito Santo em Ação, né? É uma referência para a gente, e a gente, quando trata dos assuntos do Estado, a gente vai estar ou junto com o Espírito Santo em Ação, ou vamos botar
e em acordo com o Espírito Santo em Ação quando a gente vai conversando de Estado. Isso vai acontecer, é natural que aconteça, mas o nosso foco é hoje muito mais o desenvolvimento do município. Voltando à questão das CEVICs aí, né? Quais as parcerias privadas aí que estão sendo buscadas? A gente ainda não tem, a gente está muito no início, né? A gente formou diretoria, a gente deve ter o evento de posse e oficialização da associação agora no final do mês de junho, né? Onde a gente vai estar apresentando para o público o que é a CEVICs e aí a gente começa a discutir essas coisas. Eu acho que tem muita gente já interessada em estar aderindo, se associando à CEVICs, mas a gente ainda está nesse processo de finalização para que comece a parte de associação. Colocando os últimos tijolinhos. Os últimos tijolinhos. E como garantir aí, Bruno, a representatividade dentro de uma associação como essa, como a CEVICs? Eu acho que a gente nasce com uma grande vantagem, que é, primeiro, que é o grupo de diretores e o grupo que está associado a gente. Eu acho que são pessoas que são, de certa forma, referência no município, né? E no Estado. Então, a gente começa forte. A gente começa com a chancela do Espírito Santo em Ação, né? Então, que é forte. Que é muito forte, né? Que tem um trabalho maravilhoso que foi feito até agora. E a gente não espera receber isso, essa representatividade no colo. A gente acha que a gente tem muito trabalho a ser entregue, muita coisa a ser feita, para de fato ter um reconhecimento, uma reputação, né, criada para que a gente dê continuidade. A associação não é algo para os próximos anos agora, a curto prazo, ela é algo a longo prazo, é uma preocupação e algo que a gente discute muito lá, porque tem que estar muito claro para que a associação existe. E eu não falo não necessariamente para quem está fora, mas principalmente para quem está dentro. Né? A gente gastou algumas horas de reunião e discussão em relação desse tema, qual o propósito, qual a missão, até onde vai, até onde não vai. Né? Sempre surge uma dúvida, sempre surge, e esse assunto, se surgir isso, o que faz? Então, discutimos muito internamente para deixar claro, somos apartidários, não temos mote político zero, não é o nosso propósito. Nosso propósito é o desenvolvimento do município. Perfeito. Aí vamos pensar um pouquinho maior aí a questão do Espírito Santo, né? Como você vê, como você acha que o Estado pode se posicionar melhor no cenário nacional? O que está faltando? Eu acho que eu falaria que há 22, 24 anos atrás, a gente tinha vergonha, a gente saía do Estado e a gente, quando você falava, você é da onde? Eu falava, eu sou capixaba. Eu acho que a gente falava capixaba e ia encolhendo, assim, né? Ia tentando se esconder atrás da mesa. Falava que era de Vitória, achavam que era da Bahia. Vitória é da Bahia. Então, assim, era um pouco, era estranho, era um sentimento ruim. Eu acho que o capixaba passou eu não diria só empresariado, não, eu falo capixaba geral. Ele passou a ser apaixonado pelo estado dele. Né? A gente vê isso eu acho que um grande exemplo é na moda, né? Porque ninguém obriga ninguém a comprar uma camisa escrita eu sou capixaba, ou ES, ou 027, né? E o capixaba, hoje ele tem orgulho de botar uma camisa dessa, escrito eu sou capixaba, made in ES, né? Eu acho que isso é muito forte. E a gente sai hoje do Estado e fala que a gente é o Brasil que deu certo. Exato, é uma referência, né? Um Estado referência. Como diria nosso governador, nós somos o Brasil que deu certo. Então, assim, isso para a gente é orgulho. Eu acho que a gente já passa a ser reconhecido no quesito de educação, quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente coloca no índice da transparência, né, a quantidade de município no Estado, que estão na frente de várias capitais do Brasil, se impressiona, né? E é um trabalho que é contínuo, que a gente está fazendo e melhorando cada vez mais, cobrando mais, né? E tendo um retorno bom em relação a isso. Eu acho que quem ganha é o cidadão capixaba de forma geral e
E é muito engraçado porque a gente recebe pessoas de fora que falam, pô, por que vocês estão escondendo isso aqui da gente, né? Exato. O capixaba é um pouco, venha, visite, conheça, mas volte, né? Mas retorne. Então é um pouco disso. Eu morei muito tempo fora, morei 3 anos na Bahia, então isso é muito forte. Apesar de eu ser capixaba, nascido aqui, mas quando a gente volta para o estado, isso é muito forte, né? Mas eu acho que o capixaba quer cada vez mais mostrar o estado para os outros. Mas vamos voltar lá, o que falta para o Espírito Santo aí para atrair mais investimentos externos? Onde que está o ponto de virada aí? Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é infraestrutura. Eu acho que infraestrutura, quando a gente fala de turismo, a gente fala um pouquinho de ferramentas, né? Tem que ter ferramentas. Precisa de um centro de convenções robusto, né? A gente precisa de algumas ferramentas para um turismo corporativo. A gente precisa disso, falta um pouco dessas ferramentas. E em relação às empresas, de forma geral, eu acho que a gente precisa ter um trabalho sendo feito, né? A duplicação da BR-101, tem a questão da 262, a F-118, a gente tem os portos que estão saindo agora, né? Então, a gente está no caminho de ficar cada dia mais atrativo. Precisa de um pouco de tempo e precisa de algumas coisas saírem do papel. Né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. O que a gente está traçando para o Estado, a gente está no caminho certo. Por exemplo, aí a gente está trazendo a fábrica automotiva agora para o município de Aracruz. Né? Então, isso passa a ser um desenho, uma amostra de que a gente pode receber e a gente é capaz de receber. Então, isso passa a ser um convite para várias outras empresas que começam a olhar para o Estado com outros olhos. Sim, sim. Né? A gente está falando de uma planta fabril que tem todos os processos de produção do carro. Então, se eu consigo ter uma fábrica dessa, por que eu não posso ter qualquer outro tipo de fábricas que gerem valor com capacitação? A gente o recado está dado, eu acho que as pessoas passam a ver, porque tudo que a gente tem aqui é o que a gente tinha há muito tempo. Né? Não estou dizendo que não tenha valor. A gente tem uma Vaga da Vida, a gente tem uma Celó, tem uma Garota, tem uma Suzano. A gente tem empresas que geram muito, né? Geram movimento PIB, né? De certa forma. Mas quando você traz novas indústrias, você está mandando um recado que é de uma nova fase. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso traz visibilidade para o Estado. Bruno, aí eu volto naquela nossa preocupação da questão da mão de obra, né? Como é que a Cevics pensa aí na geração de empregos, né? O que a Cevics pode contribuir para isso? Que forma? Eu acho que a gente começa a conversa sobre educação e capacitação com a Prefeitura. Eu acho que esse é o viés. Esse é o começo. Você tem que plantar uma semente, né, Rubens, para colher na frente. Não adianta você não vai trazer uma árvore pronta agora. Já tem projetos aí pensando em capacitação de jovens? Tem muita coisa. A Prefeitura tem feito muita coisa. Foi apresentado para a gente, né? E a gente vai tentar estar junto com a Prefeitura e o que a gente conseguir articular e melhorar, a gente vai estar junto. Bruno, você acredita que é possível fazer essa aproximação da sociedade com as iniciativas empresariais? Sim, eu acho que Vitória já mostrou que isso é possível. Né? Você ter o plano ES 500 teve participação do Espírito Santo em Ação, teve participação de várias entidades, do governo e da sociedade civil. Né? Várias pessoas são voluntárias e participaram e ajudaram a escrever o plano ES 500. Então, não só mostra que é possível, mas mostra que o trabalho que sai no final é bem interessante, é um trabalho bem completo. A gente está falando aí de responsabilidade social? Sim, com certeza. E que é de todo mundo, né? Pois é. Agora eu queria falar um pouquinho de você, né? Como é que foi sua carreira? Como é que você chegou hoje à presidência da Cevics? Eu tenho 28 anos de Grupo Águia Branca, eu passei por algumas áreas diferentes, né? Tive uma carreira bem pautada na parte operacional, trabalhando com grandes empresas, né? Trabalhando na área siderúrgica, na área de papel e celulose.
trabalhei na área de mineração já, óleo e gás também, por um tempo, mas desde 2023 eu fui convidado para vir para a parte de relações institucionais. Então hoje eu estou como diretor de relações institucionais do Grupo Águia Branca e a gente começa a ter nesse papel essa parte estratégica de articulação, de estar conversando com os pares, estar conversando com outros entes, você já tem um contato, de certa forma, com o poder público, né? Então, esses 30 empresários, em torno de 30 empresários, me fizeram o convite para estar fazendo parte da associação. A gente já tem um pouquinho dessa questão do associativismo no sangue, né? A gente faz parte de muitas entidades, o Espírito Santo tem ação, várias entidades que representam as empresas que a gente trabalha na divisão comércio, né? Na parte automotiva. Então a gente sempre esteve envolvido na FETransporte, né? Na parte de transporte também, Brasília. Então a gente sempre teve como grupo, a gente sempre esteve participando das entidades e tentando acrescentar, tentando fazer parte da articulação e do direcionamento. E nada diferente do que a gente está fazendo na Cevix. Então, para mim é uma experiência nova estar presidindo uma associação, né? Esse papel de estruturação e entrega, porque meu ciclo vai ser um ciclo, para quem está fora curto, para quem está dentro bem movimentado, né, extenso. Eu devo ficar até o final do ano que vem, mas é tirar de fato uma associação do papel. E com o time que a gente tem de diretores, o pessoal que está participando, isso torna muito mais fácil, tá, Rubens? É um trabalho que requer muito da gente tempo, mas a gente tem um time muito bom na Cevix. Eu acho que foi isso, grande parte de eu ter aceitado a presidir a associação foi do time que está envolvido. Bruno, pensando aí nesse seu currículo extenso aí, esse seria o seu maior desafio? Eu acho que no momento, sim. Eu acho que até o momento hoje, sim. Apesar de ter passado por vários desafios na parte operacional, muito aprendizado, mas eu acho que é muito mais uma provocação pessoal de querer aprender mais. Entendeu? Quando eu saí da operação e vim para relações institucionais, é outro bicho, né? É completamente diferente. Muda os lados todos, né? Muda completamente, né? Então, mas é uma questão de aprendizado. Eu acho que está aberto a novas experiências e conseguir, de uma experiência passada, trazer pontos que você pode aplicar nessas novas experiências. Tem sido um aprendizado grande, tem sido intenso, mas tem sido muito divertido. E qual conselho aí que você daria para os empreendedores, né, empresários capixabas que acompanham a gente aqui? Eu diria... acompanhem as mudanças, entendam os processos, as fases que a gente está passando. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de IA e tudo isso, entendam que a tecnologia ela veio para ajudar, ela não é um bicho de 7 cabeças, não é para ficar assustado, mas é para entender e aplicar no seu negócio. Às vezes a gente fica um pouco ressabiado, como é que eu aplico? Porque o outro apresenta lá, fez um monte de coisa, bonito pra caramba, mas nada que ele fez serve para mim e tal. Mas é tentar sair um pouquinho de ver isso como uma armadilha e ver isso como uma oportunidade. Fácil falar aqui é muito fácil. O fazer é um pouco mais complicado, mas é possível. Eu acho que devagarzinho a gente vai saindo da inércia e consegue fazer. E aí quando a gente vê o outro fazendo, fala, por que eu não pensei nisso, né? Parece que tudo é mais fácil quando você vê o exemplo sendo aplicado. Mas é ficar atento a essas mudanças, ficar atento aos sinais, separar um pouco o que é sinal positivo, o que é ruído, né? Porque também tem muito ruído, muito modismo. A gente teve no passado aí a questão de meta espaço, né? Isso. Saiu comprando, o pessoal saiu comprando terreno, entender um pouquinho, ter um pouquinho de clareza em relação aos assuntos,
né, para poder avançar. Então, nem tudo vai ser tendência, nem tudo vai ser hype, né? Ficar atento aí, separar os ruídos. Agora, Bruno, como presidente da Acevix, qual o legado que você pretende deixar? Eu acho que a gente transformar a Acevix em uma referência, né, ter uma representatividade, conseguir de fato atuar e articular e ser agente de mudança para o desenvolvimento de Vitória, eu acho que esse vai ser o maior legado que a gente pode deixar. Tá aí. Este foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Agradecemos muito a presença do Bruno Kipp por essa contribuição aí para o desenvolvimento capixaba. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Rubens. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agradecemos a você também que nos acompanhou até agora. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.